o meu filho não para de ler literatura. Ele fica o tempo todo lendo e aprender sobre as coisas da vida e do mundo? Nada. Olá, eu sou Márcia Funk-Dieter e eu ajudo pais a formarem filhos leitores. Você, mãe, você, pai, também tem essa preocupação? Fica de cabelo em pé porque vê o seu filho lendo o tempo todo, lendo literatura? E aí você tem medo, né? Que ele fica lá no mundo da imaginação e quando vai para a vida real não sabe de nada. Certa vez uma mãe que eu conheço muito bem, muito querida, chegou para mim e disse exatamente isso. Poxa, eu não sei mais o que fazer com a minha filha. Ela fica lá deitada na cama dela lendo o tempo todo. Não vai descobrir o mundo. Calma, 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 calma. Não fique tão preocupado, mãe. Não fique tão preocupado, pai. E eu vou lhe dizer por quê nesse vídeo. Então fica comigo até o final, porque o que eu vou compartilhar aqui é importante para você, mãe, pai, que está formando um filho leitor. E eu vou começar essa conversa trazendo um pequeno trecho de uma história que eu estou lendo e que eu estou gostando muito. Aliás, já vou deixar como sugestão para vocês. E é essa história aqui, O Labirinto do Fauno. Essa história, na verdade, iniciou com um filme que foi dirigido por Guillermo del Toro e depois foi então organizado o livro e quem escreveu o livro foi a Cornélia Funk. Mesmo sobrenome que o meu, né? Pois dentro dessa história tem uma personagem, a Ofélia, que é uma menina, uma pré-adolescente. Ela gosta muito de ler. Ela lê muito. E lá pelas tantas, a mãe da Ofélia disse o seguinte para a menina. Ofélia, você já está velha para ler contos de fada. Tem que começar a descobrir o mundo. E aí a Ofélia escutou aquilo que a mãe disse e pensou para ela mesma. Os contos, os contos, haviam lhe ensinado tudo sobre o mundo. Quando eu li essa parte do livro, eu logo desejei fazer esse vídeo. Porque eu ouço pais preocupados quando enxergam os seus filhos lendo muita literatura, com medo de que eles vão ficar ali envolvidos no mundo da imaginação e não vão aprender as coisas da vida. E por que eu desejei fazer esse vídeo e começar com essa frase? Porque é justamente isso o que acontece quando o seu filho está envolvido numa história literária. Acontece o que aconteceu com a Ofélia em todas as leituras que ela fez. Ela descobriu o mundo por aí. E é exatamente isso que acontece quando o seu filho está lendo. Ele descobre o mundo através da literatura. Porque as histórias, quando são escritas por autores, elas têm sim a parte ficcional, que é aquilo que nós criamos, que nós inventamos. Quando eu digo nós, é porque eu sou escritora, então eu sei do que eu estou falando. Nós inventamos situações, criamos personagens, porém, dentro dessa ficção, tem vida envolvida. Nós não tiramos simplesmente do nada essas ideias. Essas ideias, elas estão relacionadas com as coisas que aconteceram, com as coisas que estão acontecendo, ou com as coisas que nós imaginamos que possam acontecer. Então, nós trazemos para dentro das histórias o passado, o presente e o futuro. E nós estamos falando, sim, de vida. Quando o seu filho está lendo uma literatura, ele está ali vivendo uma situação junto com personagens. Na verdade, ele está se colocando no lugar desses personagens e está sentindo o que eles sentem. Ele consegue pensar o que eles pensam. Eles conseguem ver o que eles veem. Eles estão ali desenvolvendo uma habilidade incrível, que é a habilidade da empatia, se colocar no lugar do outro. O seu filho, quando termina uma história, ele conseguiu
compreender um pouco mais o que é viver aquela experiência. Porque dentro da literatura o seu filho vai viver coisas que sim, acontecem no dia a dia dele, mas também coisas que não acontecem, que talvez ele jamais vai experimentar. Mas ele está entendendo o que é se colocar no lugar do outro. Tem pais que têm medo quando seus filhos estão lendo uma literatura, uma história que fale de assassinato, que fale de roubo, com medo que seus filhos daqui a pouco vão desenvolver hábitos de roubar ou querer assassinar, pensar alguma coisa, quando na verdade isso não acontece. O que acontece é o seu filho vivenciar uma experiência junto com esse personagem, talvez de roubo, de assassinato, e ele trazer para a vida dele reflexões importantes que vão organizar os pensamentos dele, as ideias dele. Nossa, minha filha hoje tem 16 anos de idade. Está fazendo 16 anos de idade daqui a pouco. E talvez alguém vai dizer assim, crianças, né, adolescentes com 16 anos de idade não viveram nada, não sabem falar sobre as coisas. Mas ela sabe falar sobre muitas coisas. Quando meu marido e eu estamos conversando sobre assuntos gerais, né, do mundo, das pessoas, da situação, ela tem uma propriedade para conversar sobre esses assuntos que nos surpreende. E não, ela não tem essa bagagem de vida que nós temos com a nossa idade. Mas ela traz essa fala potente das leituras que ela fez ao longo desse tempo. Então, se o seu filho está lá lendo literatura, saiba que ele está vivendo sim. Que ele está aprendendo sim sobre a realidade, sobre as coisas que acontecem no mundo. E mais até do que a gente imagina. A literatura traz dentro dela essa vida toda. E o seu filho vai ter mais conhecimento, mais clareza sobre muitos assuntos. Sobre drogas, sobre a sexualidade, sobre o humano, sobre o lugar em que vivemos e o que estamos fazendo aqui. São tantos os assuntos que o seu filho vai poder se aprofundar um pouco mais, mas não só de forma informativa. Ele não vai ler a informação, mas ele vai viver esses assuntos com um personagem que está numa trama, numa história. E esse personagem vai apresentando esses temas, esses assuntos para o seu filho. É por isso que eu digo que ele vive junto com esse personagem e se identifica com ele. Faça esse teste. Você lembra de alguma história que você já leu e que você daqui a pouco pensou assim, nossa, parece comigo. O que está acontecendo nessa história parece que é a história da minha vida. É o mesmo que eu estou vivendo. Por quê? Porque nós estamos encontrando a vida dentro da história. E isso acontece desde pequenininho. Eu falei aqui da minha filha adolescente, né, que lê sobre vários assuntos, sobre o humano, sobre o mundo dentro da literatura. Mas isso acontece desde pequenininho. Os bebês descobrem o mundo através das histórias, através das imagens. Ele descobre sobre a vida através das imagens. Ele descobre os animais, ele descobre os objetos, ele descobre a família, ele relaciona, né, o que ele está vendo lá nas imagens, na história, com a vida dele. Olha só, mais vida do que isso. Dentro de uma literatura ele encontra tudo. E assim vai seguindo. Tem várias histórias incríveis que as crianças ouvem e leem, que traz, sim, uma história que acontece com um animal. Mas esse animal vivencia coisas que essa criança vive, ou que ela possa viver algum dia. Então, ou ela vai se identificar porque está acontecendo agora,
Ou em algum momento no futuro ela vai lembrar dessa história porque acontece com ela. Por exemplo, eu trouxe aqui algumas histórias que eu quero só deixar como exemplo para vocês. O Gato que Pulava em Sapato, da escritora Fernanda Lopes de Almeida. E aqui, nessa edição, a ilustração é da Cecília. Essa é uma história de um gato que acaba descobrindo que ele pode descobrir muitas coisas além do lugarzinho que ele vive. Quando ele aprende a pular no telhado. Quando ele aprende a andar pelos telhados, ele descobre que tem muito mais além da sua própria casa, do seu cantinho. Então essa história, ela traz sim um gato muito fofo, mas esse gato está vivendo algo que nós humanos vivemos. Quando nós temos medo de sair da nossa casa, quando o nosso filho tem medo de sair da sua casa, tem medo de andar por aí, tem medo de ir para um outro lugar, para a casa de um amigo, ir para uma outra cidade. E aí uma história como essa vem para acalentar o coração dessa criança. Através dessa história ela vai descobrir que não é só ela que tem esses medos. Outros também têm e ela pode vencer esses medos assim como esse gato. E tem tantas outras, como por exemplo essa aqui. O Ovo e o Vovô. Quem escreveu foi Simone Shapira Wachman, creio que é assim que se pronuncia. E quem ilustrou essa história foi o André Neves. E essa aqui é da editora Paulinas. Essa é uma história muito delicada, muito linda, gente. Que as crianças leem ou ouvem e ficam encantadas. Traz a vivência de um avô com os seus netos. Olha só a vida, a realidade das crianças. Elas reconhecem o avô na história, elas se reconhecem, identificam na história com essas crianças. E essas crianças, elas comparam o avô com o ovo, né? Que o ovo, através do ovo nós podemos fazer, com o ovo nós podemos fazer receitas maravilhosas e que esse avô é maravilhoso como o ovo. Só que acontece alguma coisa dentro dessa história que eu não vou dizer para você, senão, né? Eu vou entregar de bandeja, né, a história, mas tem uma situação que as crianças acabam vivendo dentro dessa história, que é a morte. E elas começam a pensar sobre esse assunto de uma forma lúdica, porque ela veio de uma forma lúdica e encantadora dentro de uma história. Então, está aí a prova, mãe, está aí a prova, pai, que dentro da literatura tem muita vida, tem muito da realidade. Então o seu filho está sim aprendendo sobre o mundo, aprendendo sobre as coisas da vida através da literatura. Você não precisa temer isso. Você não precisa temer isso. Talvez seja ali que ele vai encontrar, que ele vai encontrar respostas para muitos questionamentos que ele faz. Eu posso dizer que, quando adolescente, eu encontrei as respostas para muitas dúvidas que eu tinha. Eu sanei muitas dúvidas na literatura, lendo as histórias, porque elas me trouxeram muito conteúdo importante para eu viver a minha própria vida. Através das histórias, nós descobrimos o mundo, descobrimos o outro, descobrimos a nós mesmos. E nós nos tornamos melhores com isso. Então deixa o seu filho ler. E mais, estimule-o a ler mais ainda. Vá com ele em busca de histórias que tenham assuntos interessantes e que venham a fortalecer ainda mais, potencializar ainda mais essa experiência através da literatura. Bom, gente, assim eu cheguei ao final dessa conversa. E o meu intuito com ela era de tentar acalmar vocês, tranquilizá-los, dizendo que isso não é ruim.
Isso é algo bom, é algo positivo. O seu filho constrói muito, descobre muito. E ele é transformado através das boas histórias que nós encontramos nos livros. Por favor, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com outros pais que você julga ser importante ouvirem também. Deixe uma mensagem aqui embaixo do que você achou e se você tem também dúvidas em relação à formação leitora de seu filho, deixe as suas dúvidas aqui. Eu vou gostar demais saber delas para continuar fazendo vídeos como esse, para lhe ajudar a formar um filho leitor. Um abraço bem apertado e continue me acompanhando pelo YouTube, Facebook e Instagram. E até a próxima conversa. Tchau, tchau!